extremistas. Muito antes de Hitler chegar ao poder, essas crenças floresciam em meio a um cenário racista já existente. Havia muitas organizações na Alemanha e Áustria por volta da virada do século que misturavam ideologia racista com práticas ocultistas. Mas suas ideias tornaram-se populares somente no fim da Primeira Guerra Mundial. O antes poderoso Império Alemão havia sido desarmado e estava à mercê das nações vitoriosas após a Primeira Guerra Mundial. Em anteriormente cidades prósperas, veteranos mutilados vagavam pelas ruas como fantasmas de uma outra vida. Após servir com honra na Primeira Guerra Mundial, Hitler serviu em Munique, onde sua função era se infiltrar em organizações de extrema esquerda para o exército. Uma missão mudou o curso de sua vida. Ele se infiltrou em uma organização que era um pequeno núcleo político chamado Partido dos Trabalhadores Alemães. O partido, na verdade, mostrou ser de extrema-direita. Hitler gostou do que ouviu. Se filiou e mais tarde tornou-se líder da organização. Presente a um comício onde Hitler discursou, estava um veterano de guerra desiludido chamado Rudolf Hess. E ele disse naquele dia: eu vi um homem essa noite, ele vai trazer de volta a Alemanha ao lugar que ela ocupou antes da guerra. E esse é o único homem que pode fazer isso, que é capaz disso. Hess estava convencido de que o orador dinâmico que ele ouviu era o Messias há muito tempo esperado, profetizado nos círculos pagãos da Alemanha. Junto com o filósofo racista Alfred Rosenberg, Hess apoiava um dos grupos mais proeminentes, a Sociedade Thule, que na verdade ansiava por um Messias germânico. Os membros praticavam astrologia, veneravam o sol e outras ciências ocultas para ajudá-los a atingir seu objetivo. O símbolo deles era uma adaga sobre uma suástica curva, com membros que incluíam alguns dos cidadãos mais ricos e poderosos de Munique. A sociedade financiava o Partido dos Trabalhadores Alemães de Hitler. Em 1920, o partido de Hitler mudou seu nome oficialmente para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o NSDAP, ou como em breve seria conhecido, o Partido Nazista. Com Hitler como líder, o Partido Nazista cresceu rapidamente, arregimentando pessoas num ritmo frenético, espalhando medo e com uma oratória ardente. Como muitos alemães e austríacos da época, Hitler vivia em um ambiente que já era hostil ao judaísmo. Ele poderia facilmente encontrar esses ideais em publicações populares como o Ostara, uma revista notadamente racista. Imensamente popular na época, a revista pregava que as raças nórdicas ou arianas tinham muito a temer das pessoas mais escuras do que elas, e apontava os judeus como a maior ameaça. A Ostara alegava que os judeus impediam que os arianos ocupassem seu lugar por direito de dominadores do mundo. Diziam as manchetes: "Você é louro? Então você está em perigo." A publicação ressaltava o que se tornaria a visão mundial nazista, seleção racial, Lebensborn e até mesmo os campos de concentração nazistas. Em seu livro O Mito do Século XX, Alfred Rosenberg reinventou a história germânica e lançou a fundação da nova doutrina nazista, a religião do sangue. Ele viu o sangue, particularmente no sentido religioso, como fator determinante. Em outras palavras, a igreja tinha que ser a igreja de sangue ao invés da igreja da fé, ou a igreja da crença. O sangue unia as raças nórdicas. Para Rosenberg, sangue, descendência racial, identidade racial tornaram-se o princípio da nova ideologia. Os mitos nórdicos substituíram a Bíblia cristã como fundação da nova religião nazista.
Hitler levou a ideia de Rosenberg além quando escreveu: "Vamos arrancar a fachada cristã e trazer a religião peculiar à nossa raça." Em um desfile organizado por Rosenberg e capturado em filme, os nazistas celebraram sua versão nova e recém-concebida da cultura e história arianas. Como símbolo da nova religião, Hitler escolheu a suástica. A suástica pode ser encontrada em todo o mundo, em diferentes culturas através da história. Desde os primeiros tempos, a suástica foi o símbolo da sorte na China. E até hoje, permanece como símbolo religioso nas religiões hindus e budistas. Ela também representava o martelo de Thor, o deus do trovão e da força na tradição nórdica. Para Hitler, a suástica possuía um significado diferente. Ele escreveu: "Na suástica, nós vemos a missão da luta pela vitória do homem ariano." Hitler via a vitória representada repetidamente nas óperas de Richard Wagner. Cavaleiros destemidos, sagas épicas das tradições teutônicas e a mitologia nórdica da guerra entre as forças das trevas e da luz eram temas comuns da cultura germânica. Wagner deu a essas histórias sua voz mais triunfante. Hitler viu sua primeira ópera de Wagner aos 12 anos. Mais tarde, ele se tornou um devoto obsessivo do compositor. Richard Wagner foi a pessoa mais admirada de toda a vida e carreira de Adolf Hitler, o maior. A genialidade de Wagner para a pompa tornou-se inspiração para a grandiosidade dos comícios de Hitler, que logo se tornariam palcos, comícios, onde a música de Wagner era frequentemente tocada. A música tinha o efeito de uma droga, eliminando completamente o intelecto, a abordagem crítica. A ópera de Wagner, Parsifal, foi a fonte de inspiração de Hitler. É um épico a respeito da busca pelo Santo Graal. De acordo com a lenda, o Graal era um cálice místico que tinha sangue sagrado e prometia poderes ilimitados a quem bebesse dele. Acreditavam que o Graal só poderia ser encontrado pelos mais puros cavaleiros. De acordo com os registros, a ideia de um cavaleiro cristão do Graal buscando o mito do sangue puro é fundamental para a concepção de Hitler sobre o que o racismo nazista estava tentando atingir. Em 1938, baseado nessa crença, Hitler encomendou esse autorretrato trajado como cavaleiro.